Muito bem, agora 8h29, a gente volta a falar de política. Hoje mais cedo a gente comentava a nova rodada da pesquisa Atlas Intel à tarde e que consolida a tendência da vitória de Jerônimo Rodrigues, do PT, agora, domingo que vem, no segundo turno, como governador da Bahia. Ele tem quase 55% dos votos válidos contra 45% de ACM Neto, que é do União Brasil. Sobre esse cenário na semana da reta final para conhecermos o futuro governador do estado, a gente conversa agora com o senador Jacques Wagner, do PT. Mais uma vez conosco, seja bem-vindo. Bom dia, senador. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Levi. Bom dia a todos aqui que nos acompanham. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando pela Tarde FM, no Isso é Bahia. Eu me lembro, o senhor, num determinado momento, ficou numa situação meio desconfortável, não é? Depois que anunciou a tirada do seu nome na disputa pelo governo do estado, ficou definido o nome de Jerônimo, um nome desconhecido. Agora, naquele momento, foi alvo de críticas e faltou habilidade na articulação política. Tudo isso a gente ouviu. Como é que o senhor está avaliando esse momento atual em que se comprovou, não é, essa aparente situação mais confortável de Jerônimo, o que não se previa no comecinho quando o nome dele foi lançado? Não, Jeff, você falou a verdade. Quando eu anunciei que tinha decidido não ser candidato mais uma vez ao governo do estado e que a gente montaria uma chapa, é óbvio que a taxa de crítica foi lá em cima. Daqui, do meu partido nacionalmente, muita gente aborrecida comigo, falou, você está entregando o estado para a família dos caras de novo, tem que ser você, só você ganha. E eu tinha essa convicção, primeiro, que não tinha muito sentido ficar ping-pong eu e Rui. Eu sou contra essa coisa hereditária na política, de ir passando, porque a política não é, por assim dizer, um negócio, ou pelo menos não deve ser um negócio. Então, eu já tinha avisado a Rui lá no começo, há 8 anos atrás, que a minha ideia era buscarmos o nome de renovação. Eu tenho 71, ele tem acho que 60, 59, que a gente precisava puxar a fila. Como acontece em qualquer atividade humana, você sempre está renovando. Bom, acabou que todo mundo ficou no conforto. Não, qualquer coisa, pega aí o regra 3, o velhinho, como eles chamam, e bota pra coisa. Aí até que chegou um ponto que eu disse, olha, Rui, eu não vou dar uma do nosso adversário, que em 2018, na última hora, disse que não seria, acabou jogando uma bucha de canhão para um colega dele de partido. Um boi de piranha. Um boi de piranha, na verdade. Então, na verdade, antes de Jerônimo, a gente estava tentando montar uma chapa com os parceiros, com o PSD, com o PP. Só que essa chapa não se consolidou, não havia acordo. Eu não sei se você lembra, Jefferson, nós ficamos praticamente 2 meses e meio. 2 meses e meio não, 3 semanas. Nós ficamos com o nome de Otto anunciado como candidato a governador e ele dizendo que não, que ele estava pleiteando ser senador. Foi uma fase até que eu fui numa rádio, de indefinição total. A gente estava sangrando. E eu tenho responsabilidade sobre o grupo porque ajudei a construir, ajudei esse começo de caminhada. Bom, aí chegou um dia que eu tive que tomar a decisão, fui lá, comuniquei a Rui e anunciei que Rui ia ficar até o final do mandato, como eu tinha ficado também em 14, né, que eu fiquei até o final, que ele iria ficar e a gente escolheu uma pessoa do PT. E aí brigou com o João Leão também? Não, aí na hora que a gente anunciou isso, o João Leão tinha a perspectiva de Rui vir ser senador e ele como governador até o fim do ano. Mas não fechou a chapa. Então teria que voltar o PT, Otto como senador, e o PP ficaria de novo com a vice. Mas o PP, na medida que nem João Leão nem Cacá Leão podiam ser vice, porque ele já tinha 2 mandatos, e o filho também fica impedido de ser o mesmo cargo, eles se chatearam com a forma como foi anunciado e resolveram sair, mas estava preservado o lugar deles.
E aí nós escolhemos, e recaiu sobre Jerônimo pela sua história toda, de 12 anos na gestão, 4 federal, 8 aqui estadual, o sucesso que ele tinha tido com todo o pessoal de agricultura familiar, e não é pouca coisa, são 3 milhões de pessoas, e o trabalho que ele vinha fazendo, que começa a dar fruto agora nessa área de educação. É um cara mais jovem, super boa formação, é um vitorioso, nascido numa cidade pequena do interior da Bahia, fez o esforço que milhares de baianos fazem, de vir, veio para Cruz das Almas, fez o curso dele, veio para Salvador, fez concurso e é hoje professor concursado da Universidade Estadual de Feira, e se dedicou, como engenheiro agrônomo que ele se dedicou muito exatamente a essa área. Na área federal ele trabalhou também no Ministério da Reforma Agrária, e com o Rui nos primeiros 4 anos na Secretaria de Desenvolvimento Regional, que cuidava basicamente do pessoal da pequena agricultura. E aí, Jefferson, eu acho graça, eu até escrevi um artigo, não sei se já saiu, que saiu não é no sábado, acho. Não é mágica, nem bruxaria, nem idolatria. Eu não faço mágica nem bruxaria, não tenho esse dom. Agora, a gente faz uma análise política do que a gente tem na mão, que é o que vai ser julgado pela sociedade baiana no domingo e brasileira. Então, o que a gente tem na mão, como grupo, como família política? Eu sempre me orgulho muito de falar família. Óbvio que o protagonista fui eu, hoje o protagonista é Rui, e amanhã o protagonista vai ser Jerônimo. Mas ninguém faz nada sozinho. É equipe, é objetivo, é formação. Então, o que eu dizia? Nós temos um avião em cima, que é o presidente Lula, que não é idolatria. O que o pessoal tem do Nordeste do Brasil é gratidão a ele. É totalmente diferente. Não é por bitola, não é por fanatismo que o povo vota. Vota porque, nos anos, aliás, não sou eu que estou dizendo, o Banco Mundial, que é insuspeito, disse que a década de 2002 até 2010, ou de 2000 até 2010, o período dele foi a década de ouro da economia brasileira. Por quê? Porque a economia crescia, o desemprego caía, a inflação estava controlada e você tinha uma melhora social muito grande. Milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza, milhões de pessoas que deixaram de passar fome, outras tantas que entraram na chamada classe média. Quer dizer, na verdade, aquela primeira faixa de classe média, que vai até 5, 6 salários mínimos. Bom, e as pessoas, vendia-se muito carro, tudo bem que era carro 1.0, que era o que o pessoal podia comprar, mas acabou que trocou geladeira, fez um puxadinho, melhorou, o filho foi para a universidade, viemos com 5 universidades federais novas para cá, para a Bahia, tantas escolas técnicas. Então, eu digo o seguinte, aqui não tem bruxaria, nem tem mágica. Eu fiz uma análise, graças a Deus essa análise está se confirmando, porque eu brinco sempre, Ernesto Levi, que política não é prato feito, política é cardápio. Você escolhe o caminho, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Você entra no restaurante, pede um prato e diz, Ave Maria, fui pedir esse prato, estava ruim, era melhor ter pedido o que eu sempre peço. Então não tem prato feito na política. A gente construiu uma trajetória, trabalhamos e estamos ainda trabalhando até domingo muito, todo mundo, a militância de todos os partidos. Jerônimo não para. Agora, sem querer desmerecer Jerônimo, longe disso, não é o caso, mas se não fosse Lula, ele não teria esse desempenho que está tendo hoje. É por isso que eu estou falando, é um time, é uma lógica dentro da política. As pessoas, você tem razão. É claro que Lula é um grande puxador, como foi para mim. Em 2006, o que eu era? Um deputado federal de 50 mil votos. Tinha tido uma candidatura Reparei, eu fui candidato em 2002, quando o presidente Lula ganhou pela primeira vez. E eu não ganhei, mas fiz 37,5% dos votos, que já foi um resultado que assustou todo mundo, mas não ganhei. Passado 4 anos do governo dele, que eu tinha trabalhado como ministro do Trabalho, depois eu fui para articulação política, coordenei o Conselhão, eu vim ser candidato aqui contra a vontade dele, que ele achava que aqui o grupo, nosso adversário, era imbatível. Eu falei, não, presidente, eu tenho certeza que depois de seus 4 anos, o pessoal vai querer ver na Bahia um governo, não é igual, mas com as mesmas características
que o senhor está fazendo, com foco no social, com prioridade para quem mais precisa. E não deu outra, ganhei com 53%, 54%. Foi quando ele derrotou o Paulo Souto, né? Depois Rui, em 2014, que foi a primeira vez que ele ganhou, quando a gente apresentou ele tinha sido deputado federal, eleito com 200 mil votos, tinha trabalhado comigo, mas formalmente, na pesquisa, ele tinha 3, 4, 5 de conhecimento. E Paulo Souto, de novo, tinha, 70. Ele foi crescendo o quê? Bom, ele tinha um fiador, que era o governo que a gente vinha fazendo, que estava bem avaliado, e tinha, não era mais o Lula, era a candidatura de Dilma, mas até já mais difícil, porque Dilma já ganhou a segunda dela apertada para o Aécio. Agora, a história, de uma certa forma, se repete. As pessoas perguntam, quer dizer que todo lugar que o Lula estiver bem elege o governador? Não. Pernambuco, ele apoiou o rapaz, o cara não foi nem para o segundo turno. Em vários outros lugares ele apoia, porque, repare, não é uma construção que ele vai chegar aqui e diz, esse aqui, tem que ser esse. Não é por aí. Ele traz um pedaço da Constituição, Rui tem um pedaço importantíssimo da Constituição, que o governo dele é muito bem avaliado. Quando você soma o que Rui fez em 8 anos, você se impressiona. São 24 policlínicas, são, sei lá, nós juntos foram 22 ou 23 hospitais. Ele deve ter feito uns 15, eu fiz uns 8, 18 mil quilômetros de estrada. Então tem muita coisa, muito serviço prestado. Eu gosto de repetir o que Otto fala. A palavra encanta, mas o que arrasta é o trabalho. Senador, o Ernesto está doido para fazer uma pergunta também, senão... Puxando um pouquinho aqui para a política nacional, senador, o senhor, exatamente por essa sua capacidade de articulação, qualquer que seja o resultado do domingo, o senhor tem mais 4 anos de mandato no Senado e vai ser um protagonista no Congresso Nacional, qualquer que seja o resultado do pleito de domingo. A minha pergunta é em relação a esse clima que está criado, né, de violência. E se, na sua opinião, esse gesto do Roberto Jefferson, talvez ele tenha passado um pouco do ponto, mas tem premeditação, o apelo que o Jefferson faz para a militância armada, para a militância bolsonarista armada, que ele estimula, ele diz até que ele vai morrer, que ele não vai se entregar, mas pede que as pessoas resistam, né? Nesse cenário, senador, as medidas tomadas pelo presidente do TSE, inclusive em relação a meios de comunicação que propagam notícias falsas, desinformação, etc., a exemplo da Jovem Pan, que tem sido muito citado, mas não somente a Jovem Pan, como é que a gente freia essa condição para manter a democracia ainda andando, senador? Olha, primeiro é bom caracterizar que a postura do Roberto Jefferson, eu conheço ele porque eu fui ministro do Trabalho e ele era da base de sustentação do governo na época do Lula, pelo PTB. Ele é uma pessoa realmente muito intempestiva, muito violenta na sua natureza pessoal. Óbvio que ele perdeu tudo, porque a filha foi candidata, não se elegeu, ele não podia ser candidato. Então ele está vendo a água correr pelos dedos e entra em desespero e, como qualquer desesperado, apela para a última questão, atirar no carro da Polícia Federal. Eu, pessoalmente, acho que é deplorável a postura dele. Eu acho que é correta, é uma agressão a uma polícia pública, entendeu? Não é você no meio da rua, se o marginal vai lhe atacar se ele tiver uma arma, se defender. Na verdade, a polícia estava trazendo uma ordem, de prisão, de cumprimento de prisão domiciliar, e ele faz aqueles áudios todo gravando, xinga, como já tinha xingado a ministra Carmen Lúcia, depois o ministro Alexandre. Repare, nem toda decisão que o Alexandre toma, eu sou obrigado a concordar. Porém, no sistema brasileiro, aquela é a Suprema Corte. Óbvio que quando eles mandaram prender, não foram eles que mandaram prender o Lula, mas quando a justiça mandou prender o Lula, é lógico que eu fiquei inconformado, que eu sabia que aquilo era uma armação. O que eu vou fazer? Atirar em quem fosse o oficial de justiça, fosse me prender? O Lula, contrariado, segurou 500 dias de prisão. Não é pouca coisa. Não é todo mundo que tem psicológico para aguentar um negócio desse e sair ainda para fazer todo o trabalho que ele estava... Então, para mim, é um absurdo a atitude.
Eu também sou um democrata, então acho que a liberdade de imprensa, de opiniões, tem que ser exercitada. Agora, todos nós sabemos que a indústria da fake news, inclusive com robô fora do país, virou uma indústria de desinformação. Que as cortes superiores deram espaço demais para essa indústria. Porque, por exemplo, CPI das fake news, CPMI flagrou muita coisa. Mas a CPI da Covid concluiu. Também encontrou muita coisa. Nada disso virou inquérito, ninguém foi preso. A não ser, o Roberto Jefferson está preso, né? Não, repare, aquele rapaz que invadiu lá o negócio da Lava Jato foi preso. Aquele que invadiu, que na verdade desmascarou a Lava Jato, aquele hacker. O hacker. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. Você me perguntou se acha que essa violência vai ficar. A chegada de Lula à presidência da República, com esse ambiente que está em torno dele, de pacificação, de governar para todos, eu acho que diminui muito. Mas eu não tenho ilusão. Essa moçada que se abraçou com arma, eu acho que esse é um mal que veio e vai ficar por algum tempo no Brasil, como existe, infelizmente, em outros lugares. Toda hora você vê nos Estados Unidos, alguém pega uma arma, entra numa escola, mata 10, mas tudo. Por isso que eu sou contra essa, desculpe o termo, libertinagem que fizeram com o uso de arma. Nós tínhamos 100 mil armas na mão de civis, hoje tem 600 mil. O tal do CAC, que era clube de atirador, não sei o que lá, virou moda. Todo lugar que você vai agora tem 5, tem 10. Aí pronto, todo mundo tá... Agora, quem quer fazer arma para atirador não é aquele tipo de arma que o Roberto Jefferson estava usando. Um fuzil. Senador, para dar tempo de mais uma pergunta, o Levi Vasconcelos também quer participar, está aqui com a gente. Levi. Ô Wagner, voltando à Bahia aqui, me diga uma coisa a propósito do que você estava comentando aí do ciclo, né? Você, quando se elegeu governador, foi aquela coisa que ninguém esperava, foi lá e bateu no primeiro turno. Você se reelegeu também no primeiro turno, veio Rui Costa, se elegeu no primeiro turno e se reelegeu no primeiro turno. Em 2018, não tem segundo turno. É a primeira vez da era do PT no poder que tem segundo turno, mas, de alguma forma, o PT ainda botou Jerônimo, um ilustre desconhecido, lá no segundo turno. Você acha que esse segundo turno que hoje é um sinal de decadência do PT ou é Jerônimo, que é pouco conhecido, e a Semineto, que é bem avaliado e gerou essa situação? É que eu não gostei do termo decadência, mas vamos lá. Pode corrigir. Eu diria que você tem razão. Não, é que eu não acho que estamos decadentes, a gente se renova muito. Mas eu concordo com você, é evidente que depois de 16 anos de governo, algum grau de desgaste você tem. Não tem o mesmo desgaste que o outro grupo, porque vamos ser francos, Levi, no outro grupo que governou a Bahia 40 anos, mas os últimos 16, quando eles retomaram o poder de 90 até 2006, mudava quem estava sentado na cadeira. Mas todo mundo sabe que quem mandava era ali na Paralela, na antiga sede do Correio da Bahia. Todo mundo sabe que tinha que ir lá tomar bênção para saber. Nós somos completamente diferentes disso. Isso aqui não tem dono. Você me vê dando ordem dentro do governo de Rui, nem ele vai dar ordem no governo de Jerônimo. A cabeça é outra. É por isso que eu diria que, apesar deles insistirem em 16, não é 16, é 16 deles. Por exemplo, quem manda hoje na prefeitura? É o que está sentado? Pelo que eu acho, não. Não é o que está sentado. Esse é o problema. Então fica com a mesma cara. Aqui na Bahia tinha 40 anos, a cara do velho. Não tem mais. Hoje quem está em cima do palanque, às vezes o pessoal, por que você não vai? Eu digo, porque a vez é de Rui. Eu estou aqui como fiador, como inaugurador da caminhada, por aí vai. Mas é ele que conduz o processo e vai ser Jerônimo. Então, essa é uma coisa. Óbvio que tem um desgaste. Agora, o segundo turno, na minha opinião, aconteceu por dois motivos. Um, você falou, que era realmente, nós chegamos tarde com o nome do candidato. Se você se lembrar, quando a gente elegeu o Rui, que foi o primeiro sucessor, em 2014, ele foi para a Casa Civil 3 anos antes da eleição. Ele ficou 1 ano como deputado federal, depois veio para cá. Casa Civil, o que é? É o coordenador do governo. Então, se fosse inaugurar estrada, escola, hospital, o que fosse, cabia o cara da Casa Civil lá. Mas então, fora isso, na sua reeleição, o senhor encheu a bola de Rui também. Ele saiu com uma votação
consagradora como deputado federal, né? Não, mas aí foi o trabalho dele. Já estava ali escolhido o seu sucessor? Não, foi o mérito dele se ele tivesse furado, tivesse tido uma eleição pífia, seguramente não seria. Eu conhecia, considero, e está aí a prova, um cara sério, trabalhador, como Jerônimo é. Então eu acho que o segundo turno tem duas coisas. Pode ter um pouco de desgaste, mas para mim tem principalmente, o fato que a gente escolheu muito tarde. Jerônimo foi apresentado em fevereiro. Nós batemos na trave. Essa que é a realidade. E além disso, eu não vou negar que o adversário, por carregar as 3 letrinhas que mandaram na Bahia durante 40 anos, tinha acabado de sair da prefeitura. Fez, evidentemente, quando ele sucedeu o João Henrique, evidentemente que a prefeitura dele foi muito mais organizada do que a outra, não dá para negar isso aí. Se beneficiou, porque metrô, viaduto, tudo que a gente fez, que Rui fez, cai um pouco na mão da prefeitura. Então, o nosso foi apresentado tardiamente, o adversário é um adversário que estava em campanha, sei lá, 10 anos, porque 8 anos de prefeito, depois da campanha do sucessor, e que tem as 3 letrinhas que ficam ainda como um símbolo na Bahia. Então, e mesmo assim batemos na trave, né? 49,5. 40 mil votinhos. Senador, nosso tempo acabou, infelizmente. Pois é, mas a gente agradece. Uma hora, tem que espichar mais esse Isso é Bahia para 4 horas. Mas deixa eu só me despedir, agradecendo a você, Jefferson, Ernesto, Levi, a toda a equipe aqui. Só pedir, essa é a última semana. Eu acho que todo mundo tem que estar consciente. Eu acho que é muito importante sair para votar. A votação é mais rápida. Só são 6 digitadas, 13 confirma, 13 confirma, portanto é rápido, não vai atrasar tanto a fila e vir em paz, né? Porque eu acho o seguinte, para mim, o dia da eleição é a festa da democracia. Não vamos entrar numa dessa de que com um braço a gente resolve, que Deus nos deu a mente para pensar, a boca para dialogar. E eu ainda acredito que na democracia esse é o único caminho, dialogar com os diferentes, tentar chegar a alguma composição. Foi assim que eu governei, foi assim que Lula governou e é assim que ele vai governar. Eu acho que o Brasil não precisa dessa violência estampada aí, tiro para lá, tiro para cá, que isso não resolve a vida de ninguém. Já temos muitos mortos pela Covid e não precisamos de mortos pela violência. Então, uma boa semana a todos, que domingo seja realmente a festa da democracia. E eu não posso deixar de pedir que não se esquenta que é 13 lá e 13 cá. Tá certo, valeu. Senador Jacques Wagner, conversando conosco mais uma vez, muito obrigado. Chegou a hora de falar de futebol.